Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amantes da Leitura e no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Em janeiro eu consegui fazer 11 leituras, em vista de que é um mês de férias e que eu costumo ler menos, eu acho que foi um ótimo resultado, eu fiquei muito feliz com todas as leituras, foram leituras incríveis, então vamos lá. O primeiro livro que eu li em janeiro foi PS Ainda Amo Você, da Jenny Han. Eu tinha começado a ler esse livro em dezembro, mas em vista de que eu ainda tinha algumas coisas da minha meta para concluir, eu resolvi dar uma parada nesse livro e continuar em janeiro. Foi uma leitura incrível, mas se eu for comparar com o que eu achei de Para Todos os Garotos que Já Amei, esse daqui foi um livro que eu não gostei tanto, apesar de ter sido maravilhoso, mas não é o melhor da série. Eu adorei a forma como a história da Lara Jean foi se desenvolvendo nesse segundo volume, apesar de ficar com raiva de um determinado personagem em alguns momentos, eu gostei muito da continuação. O segundo livro que eu li foi Dias de Despedida, do Jeff Zentner. Eu também tinha começado a leitura desse livro em dezembro. Aqui a gente vai conhecer a história do Carver. Ele é um menino que acaba de perder os 3 melhores amigos em um trágico acidente. E ele se sente muito culpado porque as últimas coisas que ele sabe que os amigos viram foi uma mensagem que ele mandou no celular deles. Ele não consegue lidar com essa perda, ele tá começando a ter alguns ataques de pânico, como se todo esse cenário já não fosse uma coisa bem difícil. Agora um juiz muito poderoso está empenhado em abrir um processo criminal que vai fazer com que o Carver seja culpado pela morte desses 3 melhores amigos. O Carver conta com poucos aliados nesse cenário, que são a namorada do Eli, que é um dos melhores amigos, o terapeuta dele, que é o Dr. Mendes, e a avó do Blake, que é um dos melhores amigos dele também. A avó do Blake sempre foi bem próxima do Carver e ela vai ter um pedido para fazer a ele antes que ela siga com a vida, digamos assim. Ela pede que o Carver a acompanhe em uma espécie de dia de despedida pro Blake, onde eles passariam um dia todos juntos, pensando e relembrando momentos que eles tiveram com o Blake, e assim eles meio que conseguiriam tocar a vida, sabe? Esse dia acaba sendo muito bom e acaba que as outras famílias também têm a vontade de fazer um dia de despedidas dos seus entes queridos. Esse foi um livro que me surpreendeu muito, eu de início não tinha tanta vontade de fazer a leitura. Porém, assim que eu vi essa citação aqui do Benjamin Alire Sainz, eu fiquei maluca para fazer a leitura desse livro e fiquei muito feliz porque ele veio no Turista de dezembro. A narrativa do autor é muito bonita, ela tem um toque assim muito sutil, muito gostoso de você acompanhar. Você quer ver como a história do Carver vai se desenrolar, a história é muito emocionante, cheia de flashbacks. É um livro assim com uma mensagem muito bonita, com uma escrita muito bonita e me emocionou muito. Aí começou a maratona literária de verão no dia 13 de janeiro, se não me engano. Sim, em 13 dias eu só li 2 livros, eu já explico pra vocês. Eu comecei a fazer leitura de O Conde de Monte Cristo e eu empenhei todo o meu tempo em ler o primeiro volume de O Conde de Monte Cristo. Infelizmente eu acabei não terminando antes de começar a maratona, mas eu li praticamente o primeiro volume inteiro antes da maratona. Quando ela começou, eu resolvi focar na minha TBR. O primeiro livro que eu li foi Lembrança, da Meg Cabot, que é o 7º volume da série A Mediadora. Eu tinha muito medo de ler esse livro pelo fato de que era uma continuação que tecnicamente não estava prevista. E eu tinha muito medo de ler esse livro por causa disso, que é a minha série favorita da Meg Cabot. Eu gosto muito desses personagens. E acabou que eu ganhei esse livro num amigo secreto. E ainda bem que eu criei coragem para ler, porque eu adorei esse livro. Esse livro foi escrito 15 anos depois do primeiro livro da série ter sido publicado. Aqui a gente tem uma Susana com uns 25, 26 anos, mais ou menos. Eu gostei da forma como o protagonista, ao mesmo tempo que cresceu, amadureceu, ainda mantém aquela coisa que ela tinha nos primeiros livros de ser um pouco boca suja, não ter medo de nada e enfrentar as coisas. Então, assim, ao mesmo tempo eu relembrei a série que eu tanto amo, mas vi uma Suzy ao mesmo tempo diferente. Então foi uma leitura muito boa, eu dei 4,5 estrelas pra esse livro. Só não dei 5 estrelas porque a gente tem a volta de um personagem que eu detestava na outra parte da série. E isso não deu pra mim, tá? Mas é um livro maravilhoso, leiam sem medo, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Como eu já estava na vibe de A Mediadora,
eu resolvi pegar o conto O Pedido pra ler. É um conto que se passa entre o livro 6 e 7. E eu gostei muito da leitura também, ele é bem rapidinho, eu acho que eu levei em torno de 1 hora pra fazer a leitura. Tem uma história ali de fantasma bem interessante também. E eu dei 4 estrelas pra ele e recomendo muito pra vocês. A minha próxima leitura foi Silver, da Kirsten Gier. Esse daqui é o primeiro volume de uma trilogia. Essa é uma trilogia que tem um plot que envolve sonhos. Não vou entrar em detalhes sobre a história, porque eu já fiz uma resenha aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui nos cards se vocês quiserem conferir. Eu posso dizer que eu adorei a leitura, eu adoro essa autora, e eu estou maluca já pra conferir os outros 2 volumes dessa trilogia, porque eu tenho certeza que vai ser uma trilogia que tem muito potencial. Depois eu li Cronos, Viajantes do Tempo, da Risa Walker. Como vocês sabem, eu amo histórias com viagem no tempo. Esse é um livro bem introdutório, ele é um pouco mais lento nas primeiras 150 páginas e depois que ele vai tomando um fôlego diferente. Aqui a gente vai conhecer a Kate, ela é filha de pais separados, ela não tem muito contato com a avó materna, porque a mãe não se dá muito bem com ela, mas um certo dia esse encontro acaba acontecendo e ela vai ver que a avó possui um medalhão de um azul muito brilhante e vai ficar intrigada com esse medalhão. Vai acabar descobrindo que a avó dela, na verdade, é uma historiadora que trabalhava para uma espécie de agência chamada Cronos, onde os historiadores têm o dom de viajar no tempo. E detalhe, a avó dela veio do ano de 2090, alguma coisa assim. Ela descobre que essa avó não está vivendo no tempo futuro porque aconteceu algum problema ali nesse futuro e essa avó ficou presa. Então a Kate vai tomar para si a missão de tentar descobrir o que aconteceu, como ela pode reverter isso. Ao mesmo tempo a gente vai ter aqui mudanças drásticas na linha temporal que vão fazer com que a Kate seja obrigada a voltar no passado e se ver na mesma época que um serial killer matou muita gente. Gente, eu gostei muito da leitura desse livro. Como todo livro que envolve viagem no tempo, tem essas mudanças temporais, uma coisinha que você mexe ali no passado, que altera todo o seu futuro. Aqui também a gente vai encontrar um triângulo amoroso. Mas assim, foi o triângulo amoroso que eu até que gostei. Esses 2 homens que ela vai conhecer, eles vão ajudá-la na sua jornada. Mas eu tenho que dizer pra vocês que eu não gostei de um desses membros do triângulo amoroso. Eu gostei pelo fato de que ele ajuda muito a Kate, mas eu não gostei dele pra ficar com ela, digamos assim. Essa leitura é incrível, eu adorei, eu estou maluca pra conferir as continuações. Espero que não demore muito pra lançar. Depois eu fiz a leitura de Ruby, da Kirsten Gier, que é o primeiro volume da série Ruben Hot. E essa é uma série alemã. Aliás, a Kirsten Gier é uma autora alemã. E esse livro não foi publicado aqui no Brasil. Como eu já comentei várias vezes com vocês, eu sou extremamente apaixonada por essa trilogia. Eu sou apaixonada pelos filmes. Eu nem acredito que eu fiz a leitura desse livro. É sério. Foi uma experiência incrível. Eu fiz a leitura dele em espanhol. O livro é perfeito em todos os sentidos e foi uma leitura que me conquistou muito. Em Ruby a gente vai conhecer a história da Gwendolyn Shepherd. Ela é uma menina de 16 anos, ela é meio que a ovelha negra da família, tudo é pra prima dela perfeitinha, que é a Charlotte. E a família dela faz parte de uma meio que sociedade secreta, que é conhecida como Sociedade dos Vigilantes. Foi fundada pelo Conde Saint-Germain. De acordo com a mitologia criada pela autora, a família Monstrose, que é a família da Gwendolyn, possui um gene que passa entre a linhagem feminina e a pessoa que possui esse gene tem o dom de viajar no tempo. O mesmo acontece com a família de Villiers, só que pela linhagem masculina. Existem ao todo 12 viajantes no tempo, cada um de uma geração, e cada viajante leva o nome de uma pedra preciosa. No caso, tudo indica, pela data de nascimento e pelas profecias, que a Charlotte é o Ruby, ou seja, a viajante que vai encerrar esse círculo dos viajantes, vai completar o círculo dos 12. Com isso, uma outra profecia vai se realizar ao fechar esse círculo. O Gideon, que é um outro personagem que a gente vai conhecer, descende da família de Villiers e ele é o último viajante da família de Villiers. Ele é o Diamante. Então, voltando ao contexto, tudo sempre foi para Charlotte. Todo mundo esperava que ela fosse desenvolver esse dom para viagens no tempo. E imaginem a surpresa da Gwendolyn quando quem viaja no tempo é ela. Ela meio que caiu de paraquedas nessa sociedade secreta. Ela vai ter que viajar no tempo acompanhada do Gideon e fazer algumas missões aí. Mas missões que ela não tem nem certeza de pra que são. E a história basicamente é essa. E muito mais coisa pra acontecer, tá? Mas eu vou deixar pra comentar na resenha. A narrativa da Kirsten Gier é simplesmente incrível, maravilhosa, perfeita, flui de forma muito rápida. Os personagens são incríveis. E, gente, é aquele
aquele tipo de livro que dá aquele quentinho no coração. É muito legal acompanhar as viagens no tempo. Não sei nem dizer pra vocês como foi incrível a experiência de ler esse livro. Agora eu quero muito comprar os livros em edição física, porque com certeza não vai demorar muito pra eu reler. Aí continuando, eu fiz a leitura de Desejo à Meia-Noite da Lisa Kleypas, que é o primeiro volume da série Os Hathaways. Aqui a gente vai acompanhar o dia a dia da família Hathaway, mais precisamente da Amélia. Depois de perder os pais, a Amélia tomou para si a missão de cuidar ali da família. Essa necessidade de cuidar da família só se intensificou após um surto de escarlatina, onde o Léo e a Win acabaram contraindo essa doença. A Win ficou com os pulmões muito fracos, em compensação o Léo conseguiu se restabelecer. Porém, ele acabou perdendo a noiva, uma das primeiras pessoas que pereceu. E depois da morte dessa noiva, era uma pessoa que ele amava muito, ele meio que perdeu o rumo da vida. Ele passa os dias em jogatinas, em bordéis, bebendo até dizer chega, e a Amélia vive tendo que ir atrás dele pra tentar colocar um pouco de juízo na cabeça dele. Em uma dessas buscas pelo Léo, ela acaba conhecendo um cigano, que é o Ken. Na verdade, ele é meio cigano e meio irlandês. E ele é meio que um gerente de um clube de jogatina. E a Amélia acaba se encontrando com ele, eles têm aquela atração à primeira vista. Porém, os ciganos não são muito bem vistos pela sociedade londrina. E a Amélia acaba se sentindo muito aliviada, porque ela nunca mais vai ter que ver o Ken. Porém, o destino vai interferir nessa história. O Léo acaba herdando um título e uma propriedade, e a família Hathaway vai se mudar para Hampshire. É claro que aí a perspectiva de se encontrar com o Ken some, não é mesmo? Mas, como eu disse, o destino vai interferir e lá eles vão acabar se encontrando e enfrentando muitas coisas. Eu adorei esses personagens, eu adorei a família, eu amo a escrita da Lisa Kleypas. A história é muito divertida. A família Hathaway é uma família muito cativante e foi muito legal conhecer algumas coisas da cultura cigana aqui no livro. Eu adorei a forma como a história foi se desenvolvendo. Eu gostei tanto dessa história que eu acabei não resistindo, pulei a minha TBR e peguei Sedução ao Amanhecer para ler. Que a gente vai continuar acompanhando a trajetória da família Hathaway, só que tem outros protagonistas. Aqui também a gente tem a solução de um mistério que começa lá no primeiro livro, que foi um dos grandes motivos para eu querer dar continuidade a essa série logo. E eu adorei. Eu ainda não sei dizer para vocês se o meu favorito é esse segundo volume ou se é o terceiro que eu li em fevereiro. Recomendo muito essa série, é muito legal. O penúltimo livro que eu li, que era o último livro que fazia parte da minha TBR da maratona, é Corte de Espinhos e Rosas de Sarah J. Maas, que é o primeiro volume da série Corte de Espinhos e Rosas. Essa foi uma série que eu ganhei no Amigo Secreto e eu tinha muita curiosidade de conferir, porque inicialmente ele é uma releitura de A Bela e a Fera. Então isso já contribuiu muito para eu querer fazer leitura desse livro. Ele foi o último da minha TBR que eu li, depois disso a maratona se encerrou. E a história é maravilhosa. Eu li os 3 livros que foram publicados dessa série numa tacada só. Aqui a gente vai conhecer a Feyre. A Feyre vive uma sociedade composta por feéricos e humanos. Após muitos anos de escravidão, os humanos se rebelaram e acabaram travando uma guerra contra os feéricos. Depois de muita batalha, muita morte, os feéricos e os humanos acabaram forjando um tratado onde os territórios seriam divididos por uma espécie de muro, onde os feéricos ficariam de um lado e os humanos do outro. Ninguém sabe o que existe realmente do lado dos feéricos, mas eu posso dizer para vocês que os humanos vivem uma vida muito miserável. A protagonista desse livro, que é a Feyre, como eu já disse, tomou para si a missão de cuidar da família. Ela quem caça, ela quem coloca comida na mesa. Um certo dia ela acaba caçando um lobo enorme, e ela não tem muita certeza se esse lobo é um feérico ou não é. A confirmação vem durante a noite, quando a casa dela é invadida por um ser, um animal gigantesco, bestial, que exige uma reparação por parte da Feyre em relação à morte desse lobo. De acordo com o tratado, certo seria uma vida por uma vida, ou seja, ele deveria matar a Feyre. Mas ele oferece uma opção. A opção é que ela deixa a família dela e vai viver do lado feérico até o fim dos seus dias. A Feyre acaba tendo que aceitar isso, já que se ela morrer aí, que realmente a família dela tá perdida. E ela acaba indo pro lado feérico da muralha e se vê em meio à corte primaveril. Ela vai descobrir que, na verdade, esse animal
não é um animal, ele é o grão-senhor da corte primaveril, que é o Tamlin, e ele tem o dom de se transformar em um animal. A corte primaveril tem uma peculiaridade, que é o fato de que todos os membros dessa corte usam máscaras no rosto. E ela vai descobrir que essa corte foi invadida por uma espécie de praga. Aos poucos, a Feyre vai vendo Tamlin de uma forma diferente, vai se afeiçoando a ele, e vai sentindo a vontade de tentar fazer com que essa praga pare de avançar. E aí que a história vai se desenrolar, vai acontecer muito mais coisa. Esse livro é cheio de elementos durante a história que vão fazer com que o leitor relembre a história da Bela e a Fera, e isso é maravilhoso, mas ao mesmo tempo a autora fez uma coisa super diferente e esse livro foi sensacional. Eu fiquei arrebatada do começo ao fim, principalmente nas suas páginas finais, me emocionaram muito, muito, muito. Eu me vi chorando com o final, e olha que eu sou uma pessoa muito difícil de chorar em livro, de chorar em filme. Eu fiquei arrebatada por essa história. Tanto é que eu não costumo ler muitos livros de uma série seguida, eu li todos. A narrativa da autora é incrível, a história é incrível, eu recomendo muito pra vocês. Aí, gente, com isso acabou a maratona literária de verão. Eu fiz ao todo 8 leituras e como eu gostei muito de Corte de Espinhos e Rosas, eu resolvi pegar a continuação e fiz a leitura de Corte de Névoa e Fúria. E esse livro é mais incrível ainda que o primeiro. Aqui a gente vai encontrar os personagens, assim, completamente diferentes do que a gente acompanhou ali no primeiro livro. Eu não sei nem explicar pra vocês o que eu senti lendo isso. Lendo esse livro, eu tive a impressão de que a autora pegou tudo que a gente já conhecia ali no primeiro, baralhou tudo de novo e a gente vai ter que ver uma outra perspectiva de todos os personagens que a gente achava que era bonzinho, acaba não sendo tanto e vice-versa. Tinha um personagem no primeiro livro que eu detestei, eu ficava me questionando, meu Deus, como todo mundo baba nesse personagem, ele é horrível. Aí eu li esse livro. E meu Deus, meu coração foi totalmente conquistado por esse personagem, que eu não vou entrar em detalhes. Foram 600 e poucas páginas, 650 páginas, se não me engano, de puro amor, é sério. Esse livro me emocionou mais ainda que o primeiro, me envolveu mais ainda que o primeiro. Foi uma leitura incrível, e logo que eu terminei esse, eu já li o terceiro volume, mas a leitura ficou pra fevereiro. Eu recomendo muito a leitura dessa série, é uma leitura incrível, incrível mesmo, vale muito a pena. E é sério, leiam. Então, gente, essas foram as 11 leituras que eu fiz durante o mês de janeiro. Gostei de todas as leituras, foram leituras incríveis, maravilhosas, que me envolveram muito. Se vocês leram alguns desses livros que eu citei no vídeo, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam comigo também que eles são maravilhosos. Quem curtiu, dá um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.